Eu vou cobrar meus honorários dele. Cobre a ele seus honorários, viu? Boa Ele tá aula, aqui brigando, Marconilo. boa aula. Mais tarde eu ligo para a senhora, tia Lúcia, para a gente falar, viu? Legal. Tchau, Deixa eu boa botar aqui o aula. carregador, que o Bob tá descarregando. Deixa coisa muito cheia. Não, porque você viciou a bateria. Você tá deixando ele ligar direto na bateria. Aí vicia. Pronto, Sofia, chama o povo, Sofia. Bom dia. Bom dia, que eu sou sexto ano. Sofia vai chamando o povo aí no privado. Tchau, boa aula. Professor, eu chamar no Visualiza? Poxa, eu estava querendo jogar essa aqui, perdi. Eu não gostei aqui, não. Aí, tudo bom, turma? Diga aí, Sofia. Oi, bom dia. Bom dia. Já tem muita aluna aí? Oi? Os alunos já entraram todos? Não entendi. Os alunos já chegaram todos? Eu vou ver aqui quantos participantes tem. Só tem 8, 7 pessoas aqui da nossa turma. Certo? Atividade aqui, cara. Não, na verdade tem 6 pessoas da nossa turma. Com o senhor e o professor fica 8 pessoas. Tá deixando uma atividadezinha que eu deixei aqui para hoje, não estou encontrando no caderno. Dei aonde? Aquelas atividades a gente já corrigiu tudinho, não já? Já. Então, só que eu passar hoje, né? Uhum. É que para ficar. Deixa aqui para não atrapalhar. Então, o elemento do clima, né? Então, para identificar o clima de uma região, você tem de fazer um estudo de mais de um ano para saber qual será o tipo de clima de uma determinada área. Já o tempo, ele muda constantemente. De uma hora para outra pode chegar, pode nublar, pode chover. Mas já o clima tem de medir a temperatura, a quantidade de chuva e tudo para saber que tipo de clima que existe. Então, elemento do clima. Para identificar o clima de um lugar, é preciso estudos, os estudos meteorológicos. Estudar as estações meteorológicas, que é o tempo. Esse instrumento olha os fenômenos atmosféricos, como a temperatura, a umidade, para depois identificar que tipo de clima é daquele lugar. As estações meteorológicas com instrumentos que resistem aos fenômenos atmosféricos.
Temperatura do ar indica a quantidade de calor dos raios solares, quente ou frio. Então, vai saber se aquela temperatura está quente ou fria. Os raios solares são absorvidos pelos os continentes e pelos os oceanos. Quer dizer, a quentura do Sol, o raio do Sol, é absorvido pelos continentes, pela Terra em si e pelos oceanos, que no caso onde tem a água em si. Vamos formando as massas de ar e depois volta totalmente para a Terra em forma de chuva, que a evaporação, a água sobe quando chega numa parte alta, a água resfriamento, aí volta novamente em forma de chuva para a Terra. A conservação do calor do Sol pela atmosfera é chamada de efeito estufa. Esse efeito diminui a diferença de temperatura entre dia e noite, que facilita a vida na Terra. Quer dizer, o efeito estufa, se a camada de ozônio ele vai contribuir para a vida na Terra, ele vai diminuir o calor da Terra. Só vem para a Terra aquele necessário à vida. Se for um pouco exagerada, pode causar danos para os seres vivos, animais e os vegetais. A temperatura do ar é medida por um termômetro, que é dado em Celsius, né? A média térmica diária soma a temperatura do dia de cada mês e divide por 24 horas. Então, durante a soma da temperatura por dia, aí vai dar aquela média diária. Aí divide a temperatura que deu durante o dia por 24 horas, que é a quantidade de horas que tem um dia. E já a anual vai dividir pela quantidade do mês. O médio tinha a mensal, soma cada dia do mês e divide por 30. E vai fazer a divisão por 30, que é a do mês. Aí desse mês, aquele mais quente, aí faz uma média dos 12 meses para saber qual é a anual. Anual é a soma das medidas mensais dividido por 12. Então, o mês de janeiro dá 30, o de fevereiro dá 20, o de março dá 40. Aí assim sai. Então, soma dos 12 meses por ano e divide por 12. O resultado é a média anual. Já a diária é dividido por dia, que vai dar a diária. E a mensal é dividida pelos 30 dias, que vai dar diária, mensal e anual. Térmica diária divide a temperatura de cada hora por 24. Aí vai dar aquela média por dia. A mensal vai dividir por 30, os 30 dias da semana soma quanto deu hoje, quanto vai dar amanhã, e assim vai. Quando completa os 30, soma todo do mês todinho, aí divide por 30. Aí dá mensal. A do ano, a anual, é a temperatura de cada mês dividido, somado os 12 meses e dividido por 12, que dá a temperatura anual. A amplitude térmica é a diferença da maior temperatura e da menor. Por exemplo, vai pegar a amplitude térmica, a temperatura mais alta em um determinado mês e a menor, e faz a diferença. Então, a amplitude térmica quer também no decorrer do ano. Pega o mês mais quente e o mais frio, aí subtrai. Aí vai dar a amplitude térmica. Os fatores que influem na temperatura é a latitude. Quanto a área for próximo do Equador, maior será a sua temperatura. E quando estiver mais distante, é menor. Próximo do polo, maior latitude e menor temperatura. A latitude interfere na temperatura por causa da formação esférica da Terra.
porque o formato da Terra, os raios solares não chegam diretamente igual em toda a Terra. Sempre vai ter uma diferença. Tem parte que ele vai estar maior do que outra. Os raios solares atingem a Terra de forma inclinada, direta inclinada. Então, a parte mais na linha do Equador é a parte que está mais quente, porque os raios solares vêm diretamente para a parte da linha do Equador. Essa parte aí é mais quente. Na parte mais inclinada, aí fica frio, que é dos casos dos polos. Tem o Polo Norte e o Polo Sul. Então, já nos polos é mais frio, porque o raio solar lá chega de forma inclinada. No Equador vem direto. Aí vai ser maior. Outro tem aí a maritimidade e continentalidade. Maritimidade é a influência de grandes massas de ar, de água, sobre as áreas próximas, onde o ar se torna mais úmido. Próximo aos rios, diga. Porque quando a previsão do tempo diz que vai chover, às vezes não chove? Como é? Porque quando às vezes a previsão do tempo diz que vai chover e às vezes não chove? Não, certo, porque eles fazem uma média. Então, se não choveu aqui, mas choveu, por exemplo, numa área próxima a Cabedelo, a Santa Itália não caiu totalmente aqui, mas aqui a gente ficou nublada, ficou a nuvem, a gente esperando a chuva, aí o que acontece? Vem o vento e leva aquela nuvem para outra área distante de onde a gente está. Pode nublar aqui agora, aqui em Mangabeira. Vinha um vento e levar a nuvem e ele não cair aqui, e cair já para o lado de Tambaú. Às vezes sai até lá no Valentina, e aqui não chove, porque o vento levou aquela nuvem. Aí não deu para cair aqui em Mangabeira, foi cair em área mais distante, certo? Mais distante daqui. Isso pode acontecer também, sempre acontece. A volatilidade é a influência de grandes massas de água sobre os raios, sobre as áreas próximas, onde o ar se torna mais úmido. Próximo aos rios e os oceanos, são mais frios, a continentalidade distante do mar, com temperatura elevada, noites frias e dias quentes. Então, pode haver essa mudança. Então, os elementos, para a gente saber o clima, vai contribuir também com a quantidade de chuva, a volatilidade, a temperatura, só para a gente lembrar mais um pouco. O elemento do clima, os elementos do clima, que é a temperatura, a altitude, maritimidade, continentalidade, esses são os elementos que vai contribuir para saber que tipo de clima, para o estudo de clima. Então, para identificar o clima de um lugar, é preciso estudar as estações meteorológicas com instrumentos que resistem os fenômenos atmosféricos. A temperatura do ar indica a quantidade de calor dos raios solares. E aí vai contribuir para saber a parte do calor quando choveu. Como se o dia está quente ou frio. Os raios solares são absorvidos pelos continentes e pelos oceanos. A conservação do calor do Sol pela atmosfera é chamada de efeito estufa. Esse efeito diminui a diferença de temperatura entre dia e noite, que facilita a vida na Terra. A temperatura do ar é medida por um termômetro, é medida pela escala Celsius. Então vai dizer qual é a temperatura de graus Celsius daquele dia.
A média térmica diária é a soma a temperatura do dia de cada hora e divide por 24, porque um dia não tem 24 horas. Então, soma o que deu durante o dia todo e a noite também. Aí divide por 24. Aí vai dar a média diária. Já a média mensal é a soma de cada dia do mês dividido por 30, porque um dia tem 30 dias. Aí faz essa divisão. Anual é a soma das medidas mensais dividido por 12. Você soma todo do mês todinho, de cada mês, e divide por 12. Aí vai dar a anual. A amplitude térmica é a diferença da maior temperatura e da menor temperatura durante o ano. Pega o mês mais quente e o mais frio. Os fatores que vão influenciar na temperatura é a latitude, quanto a área for próxima. Quando a área for próxima do Equador, maior será a sua temperatura e menor latitude. Na parte do Equador, é mais quente, que os raios solares chegam lá mais diretamente. E nos outros chega mais inclinada. Próximo do polo, maior latitude e menor temperatura. A latitude que é dada pela linha do Equador vai ficar mais distante e a temperatura menor. A latitude interfere na temperatura por causa do formato esférico da Terra. Os raios solares atingem a Terra de forma diferente, de uma região para outra. Não chega inclinada, e nessa parte é mais fria. A maritimidade é o continente, é a continentalidade. É a influência das grandes massas de ar sobre as áreas próximas, onde o ar se torna mais úmido. Próximo aos raios solares, os oceanos são mais frios, né? Então, na parte, você vai encontrar uma área mais menor de temperatura. Olhe, agora pega o caderno de você para copiar umas questões, copiar um exercício. Espera aí. Já pegaram o caderno? Não, vou pegar agora. Pronto. Eu vou começar, viu? Como podemos identificar o clima de um lugar? Como podemos identificar o clima de um lugar? Oi, professor, tem como você repetir? Repito, olha. Como podemos identificar o clima de um lugar? Como podemos identificar o clima de um lugar? Dois. Número 2, olha. Posso ir para o 2? Pode. Fale sobre a temperatura. Fale sobre a temperatura. Fale sobre a temperatura, né? É.
Pronto. Próxima. Quem absorve os raios solares? Quem absorve os raios solares? Pronto. Próxima. Explique o efeito estufa. Já acabei. Bora. Próxima. Como é medida a temperatura? Oi? Como é medida a temperatura? Pronto. Próxima. Como calcular a média térmica? Como calcular a média térmica? Como calcular? A média térmica. Pronto. A próxima. Como definir amplitude térmica? Eita, professor, ainda vai ter mais questões, né? Hein? Ainda vai ter mais questões, né? Porque eu tô na última folha da matéria de geografia. Tem. Vai. Próxima. Repete o número 6? Próximo. Quais os fatores que contribuem para o clima? Quais os fatores que contribuem para o clima? Quais os fatores? Que contribuem para o clima? Pronto, professor. Professor Gaudêncio. Pronto. Encerrando a aula, viu? Vou mandar o link. Próximo. Professor, espera um pouco. Certo, eu espero. Eu espero. Você vai terminar, professor, o questionário? Próximo. Como é formado as dunas? Como é formado as dunas? Professor, eu ainda tenho que procurar outra matéria. Diga, Evelyn. É que a minha matéria de geografia acabou agora. Agora eu tenho que fazer outra. Não, mas coloque outra folha de outra matéria, na que estiver mais próxima, na de ciência, na de história. Aí depois você passa para. Quando você pegar o caderno, aí você bota para tudo por uma só. Tá entendendo? Sim. Repete o número 7. Ô, Como professor, definir. eu repeti o O 8. número 7. O número 7. Como definir amplitude térmica? Como definir? Como definir amplitude térmica? Professor, que número é? O 7. Aí, como definir amplitude térmica? Pronto.
Vamos para o oitavo. O oitavo, você pegou 8? Não. Mas Então seria alguma pode. coisa relacionada a chuva. Escrevam quais os fatores que contribuem para o clima. Ah, isso daí eu já copiei. Já? Aí Já. o 9, como é formado as dunas? Certo. Professor, é da onde? Da onde que, homem? Diga. Só corrigindo ou é tarefa para casa? Não, Não, Wendy. eu estou dizendo as questões para você responder. Não, é porque ela chegou Viu? atrasada, professor. Ah, sim. Olha, As a que... aula começou 8h30. Aí ele só vai dar meia hora de aula, porque ele vai ter que resolver um problema pessoal. Aí eu mandei o link de 8h30 lá no grupo, viu? Certo. Pronto, aí depois você pega com Sofia, que ela vai tirar uma foto desse questionário e postar lá no grupo do WhatsApp, para quem não veio para a aula fazer, viu, Sofia? Pronto, professor. Aí se quiser encerrar, já pode encerrar, viu? Certo. Pronto, aí vocês tentam responder para quarta-feira a gente fazer a correção. São 9 questões só, ó. Só foram 9. Todos pegaram as 9. Para mim tá faltando um. Qual? Porque teve uma que eu não copiei, que foi o 6. O 6. Pronto, ó. Como calcular a média térmica? Pode botar embaixo mesmo, ó. Como calcular a média térmica? Aí você bota lá embaixo, é o 6. Porque quando você estiver valendo, você saber onde tá. Como calcular a média térmica, né? Térmica. Espera, mas isso daí eu já fiz. Já? Pronto. Olha se você tem os 9. Que foram 9. Aí pra mim tá faltando um. A primeira questão é... Não, tá faltando uma que é o 6 que eu não copiei. Eu fiz como definir amplitude térmica, como é formado as dunas, quais os fatores que contribuem para o clima, como calcular a média térmica. O 6 aqui é assim, ó. Como calcular a média térmica. Você tem isso? Esse aí eu copiei no 5. Hein? Você botou no 5, né? Então, olha se você tem isso daí. Como é medida a temperatura? Tenho. Tem? Explica o efeito estufa. Também tenho. Quem absorve os raios solares? Também tenho. Fale sobre a temperatura. Também. Tem? Também Como tem. podemos identificar o clima de um lugar? Então acho que é esse. Como podemos identificar o clima de um lugar? Que esse é o primeiro. Como podemos identificar o clima de um lugar? Como podemos identificar? Certo? Identificar o clima de um lugar, né? Tá correto agora, Evelyn? Sim. Tá, pronto. Aí você tem de responder agora.
Deixa eu encerrar aqui a aula. Você tem que responder depois para a gente fazer a correção quarta-feira. Pronto, professor, vou mandar o outro link para a próxima aula, viu? 7º ano, Tá oitavo, certo. 8º ano, viu? Tchau, professor, até já. Tchau, turma, até já. Tá bem. Pronto. Tchau.